Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, 21 horas, estamos aqui, ó, mantendo a consistência para trazer para você sempre o conteúdo de valor para ajudar você a atingir o seu sucesso em alta performance. Detalhe, não tem como você atingir o sucesso sem governança. Mas, Silvia, o que é governança? Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre governança, o que é governança, e vamos falar também sobre a governança na Lei Geral de Proteção de Dados, para que você possa adaptar a governança da sua empresa ou da empresa que você trabalha à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes da gente começar a nossa live, eu preciso dar alguns recadinhos para você. Você tem alguma dúvida? Aqui embaixo eu vou deixar um e-mail para você mandar qualquer dúvida que você tiver. Você pode mandar um e-mail para a gente responde para você sem problema nenhum. Vou deixar também aqui o link das minhas redes sociais, do Facebook, do Instagram, para você seguir a gente. Então, assim, essa live eu estou aqui disponibilizando todo o meu conhecimento e o meu tempo para você. E a única coisa que eu peço para você, se você está aqui no YouTube, dá um like e começa a inscrever-se no nosso canal para ser nosso seguidor, para você também receber todas as notificações. Clica no sininho, ativa o sininho e você vai receber sempre notificações de quando eu postar um novo conteúdo. Eu posto um novo conteúdo todos os dias, às 11 horas e 15 minutos, e todas as quartas-feiras, às 21 horas, eu tenho uma live aqui com vocês. Nas terças-feiras, eu também tenho uma live lá no Instagram da ANPPD Oficial, que é @ANPPD Oficial, onde nós entrevistamos as grandes autoridades do mundo da Lei Geral de Proteção de Dados, advogados, pessoal de cibersegurança, de TI, auditores e todos os membros dos comitês avançados da ANPPD e seus representantes. Então, não perca, que é muito conteúdo. Se você me segue, você vai perceber quanto conteúdo a gente disponibiliza gratuitamente para vocês aqui durante a semana, porque é um prazer para mim dividir. Eu não sei se você sabe, mas prosperidade é dar o que você tem para os outros. E não é dar as coisas materiais só, não. É também doar o seu conhecimento, seu tempo de qualidade, a sua atenção. Isso também é prosperidade. Por isso que eu faço questão de dividir o meu conhecimento gratuitamente com vocês aqui toda quarta-feira, às 21 horas. É o meu modo de agradecer, de praticar a gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado. Então, eu distribuo o meu conhecimento gratuitamente para ajudar você a atingir o seu sucesso em alta performance. Então, se você estiver no YouTube, dá o seu like. Se você estiver lá no Facebook, dá o seu curtir e compartilhem também com seus amigos nas redes sociais. Esse tema governança é um tema extremamente importante. Nós temos mais de 2 milhões de CNPJs ativos no Brasil e, aliás, 21 milhões acho que é o número, não me lembro agora. E nenhum deles, desculpa, a maioria deles são MEI, que é microempresa individual, ou microempresa, ou pequenas empresas, e elas não se preocupam com a governança. Mas, Silvia, o que é a governança? Governança. O nome governança vem de governar, ter o governo, ter as rédeas, ter o controle sobre a sua empresa. Mas nós vamos começar lá atrás da base, quando você começa o CNPJ da sua empresa. Quando você inicia uma empresa, qual é o seu objetivo com essa empresa? Toda empresa precisa ter muito claro qual é a missão e qual é o valor da empresa. Qual o propósito pelo que essa empresa foi criada? É simplesmente para gerar lucro ou algo a mais ela vai trazer para a sociedade? Quando você entra em um site de uma empresa que tem a governança bem organizadinha ali, você já vai lá, quem somos nós, por exemplo, o institucional, e ali conta uma história de quando a empresa foi criada, por que essa empresa foi criada, qual é a missão dessa empresa, quais são os valores, o propósito dela existir, e geralmente tem lá o que ela retorna para a sociedade, né, em prosperidade, como eu ensinei aqui para você, de tudo que a empresa está fazendo, contribuindo com a sociedade, com o seu crescimento. Então, trabalho voluntário, doações ou abertura de vagas para pessoas
com necessidades especiais, algo, eles sempre retornam para a sociedade. Isso quer dizer que essa empresa começou a aplicar a governança. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os passos da governança, os processos da governança e o que é a governança em si. Então, governança, se nós pudéssemos falar duas palavras, seria governança estrutura, aliás, em duas não, em três, estrutura, estratégia e controle. Seria a direção da empresa e seu controle. Muitas pessoas confundem governança com gestão, o que não pode acontecer. A governança, ela faz a direção e o controle. E a gestão é o operacional da empresa, é aquilo que vai fazer a empresa girar para que ela possa realmente cumprir a missão, o propósito, que geralmente é trazer lucro para os seus proprietários, para os seus acionistas, gerar, né, valores, movimentar a economia para que todos os seus funcionários sejam ali beneficiados, recebendo seus salários em dia e todos estejam engajados num bem comum. É muito importante a gente falar, e quem assistiu a minha live da semana passada sobre o mundo VUCA e o mundo BANI, vocês descobriram que a geração de agora é uma geração que está disruptiva. Ela não é como a minha geração, eu nasci na década de 70, no comecinho, no primeiro ano da década de 70, então eu estou fazendo aí 49 anos, ano que vem eu faço 50, então nós tínhamos uma hierarquia, a gente obedecia a hierarquia, as pessoas da minha idade, muitas ainda entram numa empresa e ficam 5, 10, 15, 20 anos na empresa, ou até se aposentam na primeira empresa que trabalharam, mas essa geração de agora, ela não é assim. O que a geração de agora, ou os millennials, né, que a gente fala, o que eles priorizam? Eles priorizam um bom ambiente, então eles querem se sentir num ambiente confortável e agradável para ele, e eles pensam muito como eles estão se sentindo ali, se eles têm qualidade de vida naquela empresa. Essa empresa me dá qualidade de vida? Ela me deixa estressada, ela tira a minha saúde, ela não me dá tempo nem para almoçar? Não quero trabalhar nessa empresa. Tem muitas empresas que estão mudando completamente o jeito de gerir e a governança tem que acompanhar isso, senão vocês não vão conseguir manter no quadro de funcionários de vocês os millennials, porque eles realmente querem estar se sentindo bem, eles querem sentir que estão pertencendo a algo maior. Se aquela empresa não tem uma missão, um propósito e valores definidos, eles não se sentem pertencentes a algo maior. Eles acham que eles são apenas um número ali, e da mesma forma que as empresas tendiam a não valorizar essas pessoas, hoje são elas que não valorizam as empresas. Olhe como inverteu os valores. Aliás, o mundo está bem invertido, né? Muitas coisas novas estão acontecendo e nós aqui como instrutores, como mentores, estamos aqui sempre para ajudar você a evoluir e mudar o seu pensamento. Nós estamos numa era disruptiva. Tudo que nós conhecíamos como padrão está sendo mudado, tudo que nós conhecíamos como padrão está sendo destruído, distorcido, disrupções estão sendo feitas, culturas novas, novos pensamentos, uma nova indústria e novas tecnologias estão mudando o padrão do comportamento do ser humano. E as empresas têm que se adaptar a isso. Por isso a governança é tão importante. Então, o que seria a governança, então? É a direção estratégica e o controle de processos e procedimentos que estão acontecendo naquela empresa. Quem organiza a governança é a alta direção, então ela organiza o plano estratégico daquela empresa, ela que decide qual é a missão, o propósito, os valores daquela empresa. Setado isso, cabe aí ao RH, ao pessoal dos treinamentos, disseminar essa cultura dentro da empresa. A partir do momento que os funcionários da empresa sabem qual é a missão daquela empresa, sabem quais são os valores daquela empresa, naturalmente eles se sentem pertencentes a algo maior. Por exemplo, a minha empresa, a SAP Treinamentos, qual é a missão dessa empresa? É levar você ao sucesso em alta performance através do quê? Da educação, através de treinamentos
que mudem você nas 7 áreas da vida. Então, na área social, pessoal, profissional, financeira, corpo, mente e espírito. Então, tudo é um conjunto e por isso que a governança, ela não é só corporativa. Existe a governança na sua própria vida. Você está no governo, na direção e no controle de tudo que te acontece. Se você não está no controle, você sofre da síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você é dessas pessoas, para tudo agora e tome realmente as rédeas da sua vida, porque você é o dono e você cria a sua realidade a cada comportamento, a cada hábito e a cada padrão de pensamento repetitivo que você tem. Já ensinei para vocês que nós temos em média 70 mil pensamentos por dia, quase que 90% deles, ou talvez mais, nós não lembramos dele, trabalhamos muitas vezes no comportamento automático. Então, saia do automático e venha aqui para o controle, entre para a governança também da sua vida. Mas voltando aqui ao que nós estávamos fazendo, a alta direção, então, organiza as estratégias que a empresa vai seguir. Então, tem as estratégias que a empresa vai seguir daqui para frente, a estratégia que a empresa vai seguir no próximo trimestre, no próximo semestre, no próximo ano. E o que eu ensinei na aula passada? Que agora, no mundo Bunny, não se faz projeção para 12 meses, não se faz projeção para 6 meses, se faz projeção para 3 meses, porque o mundo ele está muito, muito instável. E a partir do momento que ele está instável, não dá para você fazer uma programação de longa duração. Então, mudando aí, disrompendo, né, fazendo uma disrupção nesse pensamento de planejamento de longo prazo, vamos planejar e planejar bem forte mesmo o curto prazo, para buscar o lucro mais rápido, para buscar a organização mais rápido, para se adequar mais rápido ao novo mundo, às novas normas, à nova lei e ao que eles chamam aí do novo normal, que é um teletrabalho ou um home office. Outro dia eu falei teletrabalho, a pessoa falou, ih, você está aí entregando a idade. Já entreguei, né? Já falei quantos anos eu tenho e tá tudo bem. Então, se você trabalha online, se você faz as reuniões online, conheço hoje pessoas que não voltaram mais para suas casas, que estão fazendo home office eterno, independente de ter segunda onda do Covid, de não ter. Por quê? Porque as empresas perceberam que o custo operacional de manter um prédio, então imagina o custo de manter um prédio, você tem lá o custo do prédio em si, você tem a manutenção do prédio, você tem o custo de luz, você tem o custo de água, você tem o custo de internet, de infraestrutura, de computadores, de tudo que para fazer aquela empresa funcionar. E eles perceberam que as pessoas que trabalham em casa, elas são mais produtivas, sabia? Porque por mais que ela, às vezes, pare um pouco para dar atenção para os filhos, ou tenha uma criança correndo, ou acontecer alguma coisa, ou ele mesmo tira lá na metade do dia uma horinha para se exercitar, ele trabalha muito mais do que o horário de expediente. Então, está sendo comprovado que o trabalho home office, as pessoas estão trabalhando mais do que elas trabalhavam antes. Olha que legal. Porque quando você está lá no trabalho, você ia lá para o cafezinho bater papo, o pessoal que fumava toda hora levantava e ia fumar. Na sua casa, a pessoa não precisa levantar para lugar nenhum, ela já está ali tranquila no ambiente dela. Então, ela se sente muito mais à vontade, ela se veste muito mais à vontade. Por exemplo, eu agora estou de regata, que eu sempre faço, né? Todas as minhas lives com uma regata preta, ou na maioria das vezes, quando está muito frio, eu coloco uma blusa preta de manga comprida. Mas eu estou de shorts, porque está muito calor hoje. Apesar de lá fora já estar uns 18 graus, dentro do meu escritório que bate sol a tarde inteira, está muito quente. Então, eu estou aqui tranquila, de shorts, descalça, muito, muito à vontade. Se eu estivesse num escritório, eu estaria provavelmente com um taier, com um vestido tubinho, com um salto alto. Olha a diferença de conforto que eu tenho trabalhando no home office. Eu posso levantar a qualquer hora e tomar um lanchinho, eu posso levantar a qualquer hora e fazer qualquer atividade e não deixar de ser produtivo e cumprir todos os prazos que eu preciso cumprir. Então, o mundo mudou. E isso tudo tem que ser colocado também dentro da governança.
Como eu vou controlar o meu funcionário que trabalha em home office? Como que é a segurança da informação no home office? Ele está trabalhando com VPN? Como que ele está fazendo a segurança de login para entrar no meu sistema? Será que tantos vazamentos que nós estamos vendo aí, já tivemos muitos vazamentos ainda essa semana também, muitos hackers invadindo sistemas. Será que isso tudo não tem a ver com a falta de segurança dentro da casa das pessoas, dos aparelhos das pessoas, que é um pouco diferente do sistema corporativo? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Gente, eu estou aqui com o meu nariz meio entupido, porque hoje a gente passou por uma dedetização aqui em casa e eu estou sentindo um cheiro muito forte de veneno. E isso está me irritando, então se eu tiver um probleminha aqui, vocês já sabem que o problema aqui é o meu veneno, não estou com Covid, não é nada disso, é o veneno mesmo que está me deixando com alergia. Eu brinco que eu devo ser inseto, gente, porque quando faz dedetização aqui na minha casa, quem mais sofre sou eu. Não são os insetos, não são as aranhas, nada. É que aqui a gente dedetiza muito por causa de aranha, né? Que eu moro na Serra da Cantareira, a gente tem umas aranhas de todos os modelos, cores e anos de fabricação. E por causa disso, a gente tem que dedetizar a casa pelo menos 3, 4 vezes por mês, aliás, por ano. Por causa disso, agora começou essa fase de calor, é só cortar grama que elas vêm todas. E aí tem muitas aranhas e muitas aranhas perigosas, então a gente sempre dedetiza a casa. E por causa disso, esse cheiro tá me irritando. Então, se eu tiver um probleminha aqui, não se preocupem, não estou com Covid, é só alergia mesmo ao veneno. Ao cheiro, né? Esse cheiro que incomoda a gente. Então, vamos voltar aqui. O que é governança? Então, é organização. Organização, identificação das necessidades da empresa e soluções. Não adianta você identificar os problemas da empresa e não trazer as soluções. Também aplicar essas soluções através de processos. Então, eu preciso de que solução? Vamos trazer aqui para o mundo da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709. A Lei 13.709 diz que eu tenho que ter boas práticas de governança e segurança da informação e no tratamento dos dados pessoais. E como é que eu vou aplicar isso na minha empresa? Então, todas essas estratégias fazem parte da governança, da alta direção, que dá a direção que a empresa vai seguir. Isso é governança. Comunicação. Para que a governança dê certo, é preciso que a comunicação, ou que a gente chama de aculturamento da missão, do propósito e dos valores da empresa, chegue a todos os funcionários. Como eu falei mais cedo, não adianta você ter uma missão, um propósito, valores lindos e ninguém da sua empresa conhecer. E ninguém da sua empresa entrar no site, lá na parte institucional, ou quem somos nós, e ler aquilo. Eles não vão fazer isso. Deixa eu explicar, eles não vão fazer isso. O brasileiro não gosta de ler. Então, isso precisa partir da diretoria, como? Através de comunicações. Comunicações por e-mail, comunicações através de treinamentos. Quando a pessoa se sente engajada, quando ela se sente pertencente a algo maior, que é a missão maior daquela empresa, que é, de repente, proteger o planeta, deixar o planeta mais seguro, deixar os dados pessoais mais seguros, de repente. Qual é a missão da sua empresa? E aqui eu vou fazer a pergunta. Se você puder, comenta aqui embaixo, no campo de comentários, qual é a missão da empresa que você trabalha ou que você é proprietário. Se você não sabe isso de cor, nós temos um problema de governança nessa empresa. A comunicação da governança não está sendo efetiva. Todos precisam saber de cor a missão da empresa para que ele se sinta pertencente e engajado. A palavra da vez é engajamento. Quando você faz algo nas redes sociais, por exemplo, eu que trabalho muito nas redes sociais, você fala assim, qual foi o engajamento dessa postagem? Qual foi o engajamento dessa publicação? Quantas pessoas curtiram, reagiram, gostaram, comentaram, compartilharam? Isso é engajamento nas redes sociais e na vida real. Como que você mensura o engajamento das equipes? O engajamento dos funcionários? É muito simples. Se você sente, se você vê, se você percebe, se você ouve comentários
que os funcionários, eles vestiram a camisa da empresa. Quantas pessoas não falam isso? Nossa, eu visto a camisa da empresa. Se você tem funcionários com esse padrão de comportamento ou de pensamento, com certeza eles estão engajados. Uma empresa, ela é apenas um CNPJ e 4 paredes. O que faz a vida da empresa é a direção e seus funcionários. E como está esse engajamento? Como está essa comunicação? A alta direção conversa com os funcionários, se mistura com os funcionários, ou existe um abismo entre vocês? Isso também precisa fazer parte da governança. Quando as pessoas se sentem engajadas com os seus com a sua liderança, ele se sente pertencente, ele sente como se aquele lugar fosse a sua família, ele dá o sangue ali. Mas se ele se sentir apenas como um número dentro da empresa, as chances dele sair dali é muito grande. E o que acontece? As empresas hoje, elas estão perdendo as grandes cabeças pensantes. Eles estão perdendo os grandes talentos. Por quê? Porque as outras empresas que têm um aculturamento, uma governança, um engajamento com os funcionários mais forte, flerta com ele e tira os seus melhores talentos aí de dentro. Não quer perder os seus talentos, não quer perder funcionários engajados, não quer perder aquele funcionário que trabalha mais, que faz mais do que pago para fazer, faça com que a governança, com que a missão, a cultura, os valores e o propósito da empresa cheguem lá na ponta. Então, comunicação. Uma outra coisa muito importante para engajamento é confiança. Você confia nos seus funcionários? E agora tem a segunda pergunta, que ela é mais difícil. Os seus funcionários confiam em você? Nós temos 2 tipos de liderança. A liderança que lidera pelo exemplo, que é a melhor de todas, que ela dá a mão e ajuda a puxar a corda quando o negócio está apertando. Ou você é do tipo de líder antigo, que é o big boss, que manda, que é autoritário, que briga, que humilha. Essa pessoa, ela já está caindo em extinção. E se você é uma pessoa dessa e você não é o dono da empresa, seus dias na corporação estão contados. Mude o seu comportamento, ninguém mais é obrigado a aguentar chilique de chefe. E olha, antigamente as pessoas tinham uma seguinte opinião: se eu sair dessa empresa eu nunca mais arrumarei emprego. Isso não é verdade. Hoje tem muito trabalho aí para quem é qualificado e principalmente para vocês que eu estou falando, que são de tecnologia da informação, que são do jurídico, que são empresários, vocês sabem muito bem como é muito fácil você fazer um network. Hoje em dia as redes sociais estão aí muito ricas de network para você trocar de trabalho. É só você ter feito tudo certo que tem sempre alguém te olhando. Então, essa confiança também faz parte da governança. O seu funcionário, o seu subordinado tem que ter confiança em você, assim como você tem que ter confiança nele. Como eu já falei, você precisa saber separar a governança da gestão. A governança, ela dá as estratégias, a direção e o controle de processos e procedimentos. E a gestão, ele é o operacional, que faz, então, a engrenagem girar, que cumpre o que toda essa estratégia, toda essa governança desenhou para aquela corporação. Então, vocês precisam adaptar tudo isso a quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela veio com algumas inovações. Por exemplo, ela exige hoje que a empresa tenha, além da governança, boas práticas. E o que são boas práticas? Sigam o princípio da publicidade, sigam o princípio da confiança, sigam o princípio da transparência, sigam o princípio de planos de respostas a incidentes. O que é isso, Silvia? Já falamos que não existe um sistema 100% seguro. Tá aí todas essas empresas que não me deixam mentir, que já foram invadidas. Então, a gente conta aí nas últimas invasões. Mercado Livre, o Carrefour lá da própria França, né, foi multado em 3 milhões de euros durante essa semana por vazamento lá na França, através da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa. Tivemos o Ministério da Saúde com vazamento de mais de 243 milhões de dados pessoais de brasileiros. Ué, Silvia, mas se nós somos 210 milhões, como que vazou de 243 milhões? Porque vazaram dos mortos também.
Então, muitos dados vazaram, então vazaram dados sensíveis, tá? Inclusive fichas médicas, isso é muito sério. Ministério da Economia, TRF1, TSE, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, STJ, o que mais? Falei do Mercado Livre, a Prudential, a ANEEL, olha quantos assim de cabeça que eu lembrei agora, hoje, a Golderi, que mais? Hoje eu falei de alguma no meu Instagram, deixa eu ver aqui, qual que eu falei hoje, que são tantas, né, gente, que a gente esquece. Ah, não, hoje eu falei do Ministério da Saúde mesmo. Então, assim, todos esses, eu estou olhando aqui meu celular para ver se eu lembrava de alguma que eu esqueci. Todos esses vazamentos de empresas grandes, de empresas do governo, mostram que não existe nenhum sistema 100% seguro. E a partir do momento que não existe um sistema 100% seguro, você precisa planejar dentro da governança, dentro do plano estratégico da empresa, quais os procedimentos, quais os processos que serão seguidos, por quais departamentos para responder a esse incidente e levar essa informação da melhor maneira para o titular dos dados, que teve seus dados vazados, que teve seus dados invadidos. Então, existe toda uma métrica que você tem que fazer na hora de você apresentar para a autoridade nacional quando ela estiver já em vigor. E agora, né, quem está fazendo esse papel por enquanto é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, é o PROCON, que já pediu também algumas coisas. Ah, nós tivemos também uma decisão liminar também, acho que foi em Brasília, contra o Serasa. Eles estão proibidos, eles vendiam os dados pessoais lá dos inadimplentes também. Então, eles estão proibidos de repassar esses dados. Olha só como foi sério isso. Então, assim, pensa bem, qual é o plano de contingenciamento se houver uma invasão dos sistemas e vazamento dos dados dos titulares? Como que vai ser feita essa comunicação para que eles não percam confiança na marca da sua empresa? Como vai ser a resposta a esse incidente para o público em geral, para os titulares, para a imprensa, para os órgãos de fiscalização, enfim, e para a autoridade, como que vai ser essa DPIA, que é o documento que você tem que preencher para dar resposta do incidente, quais os protocolos foram feitos, se estava todo o sistema adequado, mas infelizmente foi realmente um ataque do hacker, e você sabe que a maioria deles, eles usam uma vulnerabilidade chamada ser humano. Quem nunca recebeu um e-mail, e eu já recebi vários assim, olha, intimação da Receita Federal, para você receber, clique aqui. Aí você fala, ai meu Deus, será que eu caí na malha fina? Clica lá, pronto, aquilo é um vírus, ele entra na sua máquina e faz uma leitura, ele pode invadir todo o sistema. Ou então tem a festa da empresa do final do ano, quando tinha, esse ano está proibido, mas enfim, olha as festas, olha as fotos da festa de ontem, aí você clica lá e não era a festa de ontem, era um link malicioso para trazer. Então, a maioria das invasões, eles usam o quê? Eles usam curiosidade, eles usam a ingenuidade do usuário, eles usam a parte de vulnerabilidade de sentimento, então mexe com fotos, com momentos em família, mexe também com a parte de... Ai, gente, faltou aqui a palavra... Quando você ganha algo, clica aqui para ter desconto, ou você ganhou um brinde, clica aqui. O carro que você estava concorrendo foi sorteado, veja se você é o ganhador. Mexe com a ganância, lembrei a palavra, com a ganância, a pessoa quer ganhar brinde, ganhar desconto, ganhar um prêmio, ganhar um sorteio, e eles usam muito isso para... com esses ransomwares que eles falam, né? Eles entram ali por dentro da sua empresa e vão invadindo sistemas. Então, geralmente a falha ela é mais humana do que sistêmica, porque foi o ser humano que abriu a porta para que esse hacker pudesse invadir. Então, isso também faz parte da governança, você fazer esse aculturamento dentro da sua empresa para que todos saibam que não é para clicar em nenhum link, não é para abrir sites ou e-mails particulares durante o expediente, não abrir nenhum link, nenhum documento que você não tenha certeza quem é o remetente, olhar qual é o e-mail do remetente. Um dia eu lembro que eu recebi um e-mail do Universo Online, UOL,
e tinha lá, a sua senha foi invadida, clique aqui para trocar a sua senha, né? Você sofreu uma invasão, clique. Quando eu olhei no remetente, era assim, saqueuol@gmail.com. Eu falei, gente, é muito amadorismo, né? Mas tem alguns que são um pouco mais rápidos, eles pegam o site parecido com o site original, então vamos supor que seja do UOL. Vou dar um exemplo, tá? Não foi o que aconteceu, mas vamos supor que fosse. uol.com.br. Ele escreve uol.com, por exemplo, uol.net. Ele faz um cadastro, um registro de um domínio muito parecido para levar a erro, para confundir aquela pessoa que vai abrir aquele e-mail. Então, presta muita atenção quando você for abrir os e-mails corporativos ou particulares, porque é por ali que os hackers maliciosos, né, eles entram nos sistemas e fazem aquele estrago. Então, a governança, ela vai mapear todas essas coisas. Então, missão, valores, controle, estratégia, engajamento e métrica. O que é métrica, Silvia? Você precisa poder medir quando é colocada uma estratégia, por exemplo, de lucro no trimestre. Quão perto no primeiro mês eu estou de cumprir o lucro no trimestre? Será que eu bati a meta do primeiro mês ou eu preciso mudar algo na minha estratégia porque não foi tão bom como a gente imaginava? Ou, nossa, está sendo melhor do que nós imaginávamos, vamos investir mais nesse tipo de meta, nesse tipo de procedimento, nesse tipo de processo. E falar em processo, dentro da governança, nós temos mais de 37 tipos de processos, que obviamente não vai dar tempo de eu falar aqui para vocês hoje sobre eles, só para você ter uma noção de como o tema governança é tão enorme. E quem gosta muito de falar de governança são os auditores. O pessoal da auditoria, eles usam muito a governança, né? E como é redigido o documento da governança, para que eles possam medir, para ver se está tudo ok e para que eles possam auditar os resultados, os números, as estratégias, os comportamentos, os processos, os procedimentos, se tudo está sendo de acordo com a lei. E aí, o que nós precisamos, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, aplicar a governança? Então, segurança. O titular dos dados, ele precisa confiar naquela empresa e ele precisa ter segurança que aquela empresa está tomando todos os procedimentos, fazendo todos os procedimentos e os processos para que os dados dele não sejam vazados por aí. Para que ele possa ter confiança que se ele pedir para mapear o seu dado, aonde você tem o meu CPF aí, quais informações você tem? Sobre mim. Eu não lembro, eu preenchi um cadastro há tanto tempo atrás. Que informações minhas você tem? A governança tem que saber como mapear esses dados para saber onde está. Se essa pessoa perguntar, esses dados estão no Brasil ou estão no exterior? Isso tudo tem que ser mapeado, tem que se descobrir. Será que está em algum servidor no exterior? E se eu contratei um servidor no exterior, em que país está? Por exemplo, nós temos a Amazon, que é a AWS, aonde está? Ela tem várias sedes em vários lugares do mundo. Em qual delas estão esses dados? Isso tudo é feito através do mapeamento de dados. E por falar em mapeamento de dados, tem um grande amigo meu, o nome dele é Reinaldo Balduino. No dia 17 de dezembro, gente, ele vai dar um treinamento de mapeamento de dados gratuito. E eu tive uma ideia, eu lembrei disso falando de mapeamento. Agora eu vou deixar aqui embaixo o link dessa aula para vocês assistirem. Aliás, o link da aula não, desculpa, o link para vocês se inscreverem para participar da aula. Ele já tinha me passado, ele me passou um QR Code, depois ele me passou o link para participar desse treinamento também, para você aprender como é que faz o mapeamento de dados. O que é mapeamento de dados, Silvia? Dentro de um sistema. Desde o momento que o dado é inserido até o momento que ele é destruído. Você consegue encontrar onde esse dado está? Onde ele está armazenado? Como ele está sendo usado? Como ele está sendo tratado? Isso tudo é um mapeamento de dados e o professor Reinaldo Balduino vai dar uma aula só disso. Isso é um gap, sabia? Isso é uma falha, uma dificuldade que muitos DPOs encarregados de proteção de dados têm. Eles sentem a dificuldade de mapear os dados e o professor Reinaldo vai dar essa aula gratuita no dia 17 de dezembro, às 20 horas. Então, pertinho do Natal, o pessoal já vai estar aí mais relaxado. Então, aproveita e tira aí, se eu não me engano, é uma quinta-feira para você aprender tudo sobre mapeamento de dados, tá bom? Voltando aqui, você tem que
minimizar os riscos, você tem que dar segurança e dar confiança e credibilidade para essas pessoas. Você precisa dar respostas a elas, caso elas queiram saber cadê os dados delas, você tem que saber mapear onde está e mostrar evidências disso. Se ela pedir, por exemplo, exclusão, se ela pedir destruição, como é que você vai ter evidências que isso foi cumprido? Isso tudo faz parte lá do mapeamento de dados. Os benefícios. Que benefícios essa pessoa tem de deixar os dados pessoais delas ali, se ela não for funcionária da empresa, se ela for um cliente, né? E quais os interesses que essa empresa tem em manter esses dados lá, não só dos funcionários, como dos seus clientes, dos seus parceiros comerciais. Isso tudo faz parte do que a Lei Geral de Proteção de Dados exige. Então, métrica, boas práticas, segurança dessa informação, processos, planos e respostas a incidentes, publicidade em caso de vazamentos e tantas coisas que somente a Lei Geral de Proteção de Dados exige como práticas de controle de informação. Então, toda essa estrutura de governança também passa pela TI. E tem lá uma governança específica de TI, que esse não é o tema dessa aula. Hoje nós estamos falando de governança das empresas, né? A governança corporativa e o que a empresa precisa tomar de cuidado para que a Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida. E se você tem dúvidas, é o artigo 50 da Lei 13.709, que fala sobre governança na LGPD. Ali você tem todos os itens que a empresa precisa obedecer para que esteja adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor dia 18 de setembro, agora de 2020. As sanções pela autoridade nacional só vão começar a partir de 2021, agosto de 2021. Mas o PROCON já está multando, o Ministério Público já está fiscalizando, o Poder Judiciário já está condenando. Então, não é porque a autoridade nacional vai só lá em agosto do ano que vem multar, que já não estão acontecendo fiscalizações e imposição de multas pelo Poder Judiciário e pelo PROCON. Então, fica bem esperto aí, que não é como você está imaginando, não. Você que está aí postergando para ver, não, vamos ver se esse negócio vai pegar ou se não vai pegar. Nós estamos na era dos dados. Essa lei vai pegar, não tem como voltar atrás. Então, se adapte, se adeque a sua empresa à LGPD o mais rápido possível, porque você vai precisar disso com certeza. Então, vamos voltar assim, Silvia, como que eu posso fazer para a minha empresa cumprir as boas práticas que a LGPD quer? Como que eu consigo fazer? Lembra que eu falei governança é estratégia, direção e controle. Como que eu consigo fazer o controle da minha turma? Como que eu consigo saber se os meus funcionários, principalmente os que estão trabalhando de casa, ou que estão online, estão cumprindo as suas missões ou os seus trabalhos diários, né? As suas metas, as suas tasks, né, diárias? Como que eu faço isso? Antigamente, nós usávamos muito aqueles quadros, né, na parede. Eu tenho até um aqui que eu ainda, né, que eu já falei minha idade aqui, gente. Tem um quadro aqui na parede com as tarefas que eu tenho que cumprir, os prazos que eu tenho que cumprir durante a semana, mas hoje eu praticamente mudei tudo para dentro do meu celular, porque nós temos aplicativos que fazem isso. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns aplicativos que você pode trazer para a governança da sua empresa, para você controlar as atividades da sua equipe. Um deles, que eu acho que é muito bom, e a maioria das pessoas tem nas suas máquinas, quem não usa o iOS, usa o Windows. E lá no Office 365 tem o Planner. E no Planner você tem lá as partes onde as tarefas para fazer o to-do list, o que está pendente, o que está sendo feito, o que já está em fase de terminar e precisa, de repente, da ajuda de outra pessoa do grupo, da equipe, e aquelas que já estão finalizadas e tem até o prazo que está faltando para ele já te avisa, olha, falta tanto tempo para você entregar aquele projeto, ou aquela tarefa, ou enfim,
aquela task, aquela tarefa que você precisa entregar. Tem tudo isso muito organizado dentro do próprio Office 365, então procura o Planner lá, que ele pode ajudar muito você. O Google também tem ferramentas assim. Você tem o Evernote também funciona da mesma forma. Você tem o conhecido Trello, tem muita gente usando o Trello. Eu, particularmente, não gostei do Trello, porque eu uso um que chama Habitica. Gente, de verdade, para quem gosta de gamificar as operações, não tem nada melhor. O que é gamificar, Silvia? Transformar em jogo. Você gamifica e aí você tem ali dentro das to-do lists, das tarefas que você precisa fazer, das tarefas que você precisa fazer todos os dias, né? Que é aquilo que todo dia você tem que abrir os e-mails e responder, por exemplo. Todo dia você tem que ligar para um cliente, por exemplo. Todo dia você tem que fazer tal coisa, por exemplo. E as tarefas que não são diárias, são reuniões esporádicas, são conferências esporádicas, são planilhas ou controles que você tem que entregar, ou relatório que não é todo dia, e ali você consegue separar as tarefas de todo dia, que você precisa fazer todo dia, e as tarefas que são pontuais. E ali, conforme você vai clicando que você cumpriu a tarefa, você vai ganhando poderes. Ele é um jogo. E as equipes, elas apostam entre elas e aquilo vira um jogo de verdade. E aí você começa a ver a sua equipe tendo uma produtividade muito maior, porque eles conseguem visualizar o resultado, eles não veem as tarefas das outras equipes, mas eles conseguem enxergar cada um dos avatares, qual é o nível que eles estão, se eles estão cumprindo, se eles estão com pouca vida, que conforme passa um dia e você não cumpriu todas as tarefas que estavam lá, você vai perdendo vidas, né? Você vai perdendo sua força de vida, vamos chamar assim. E aí tem pessoas que já estão no nível mais avançado que ela consegue dar mais vida para você. É muito legal, é um jogo. Eles transformaram as tarefas chatas do dia a dia, num jogo, e você fica ali ansioso para cumprir e passar de nível. Que conforme você vai cumprindo, você vai subindo uma pontuação e você sobe de nível. E a cada nível que você sobe, lá é como se fosse assim na Idade Média. Então você ganha um escudo, você ganha uma espada, você ganha uma asa, você ganha um superpoder, você ganha um mascote, você dá comida para o seu mascote. É muito legal. Ai, Silvia, mas isso daí vai tomar um tempo da galera, porque eles vão ficar olhando lá o aplicativo de joguinho e vão... Não. Ao contrário, aquilo faz com que eles queiram passar de fase para ver, olha, aquele cara lá já ganhou uma espada, eu quero aquela espada, quantos pontos eu preciso? Aí ele vai fazer as tarefas, porque não tem como roubar no jogo. Ele só consegue ganhar os pontos se ele realiza as tarefas, que quem estabelece as tarefas? Algumas a própria pessoa e outras o próprio chefe da equipe, que coloca as tarefas lá que tem que ser cumpridas. E ele também é avisado se as tarefas são cumpridas. Então, acaba transformando num jogo muito divertido o cumprimento das tarefas do dia a dia das pessoas. Agora, nesse momento que o pessoal está com distanciamento, cada um trabalhando na sua casa, não estão juntos, não estão dando risada, não estão lá tomando um cafezinho, almoçando juntos, isso pode ser um jeito de unir as pessoas e um propósito de vamos fazer a nossa equipe ganhar da equipe do RH, por exemplo, ganhar da equipe do comercial, porque a gente está cumprindo mais tarefas e é um jeito divertido de você cumprir as suas tarefas. Eu sempre lembro que de manhã eu dou uma olhada em todas as tarefas do dia e eu já falo, nossa, eu tenho que organizar tudo isso para poder ganhar mais um superpoder ou ganhar pontuação ou não perder, né, minha energia de vida. Como é o nome, Silvia? Habitica, com H. É muito legal esse controle de tarefas a serem feitas. Então, isso é um controle, você consegue mensurar, você consegue ter relatórios de performance de cada um dos seus funcionários de um jeito divertido, todo mundo vai querer fazer, e é um jeito de você governar a produtividade da sua equipe, dos seus funcionários. É muito legal, né, gente? Então, assim, você vê que até nisso, a gamificação, que é transformar em game o que é chato, um trabalho que de repente é chato, você consegue gamificar e transformar num negócio muito divertido e fazer a equipe produzir muito mais. Então, por isso que eu falei na aula passada sobre o mundo VUCA e o mundo Bunny. O mundo Bunny, ele encontra novas saídas, novos propósitos,
e novas motivações. E é isso, no mundo disruptivo, até as tarefas mais chatas podem se transformar numa competição, onde as pessoas querem estar ali ganhando. Não é muito legal? Gente, eu fico super mega empolgada quando eu vejo esse tipo de coisa. Então, vamos aqui recapitular rapidinho, que essa live já está ficando grande. Vamos lá. Governança, então. Governança é estratégia, direção e controle. E o controle, ele tem que ser feito para que a governança cumpra, para que o pessoal operacional da gestão cumpra as metas que a diretoria que organiza a governança determinou para vocês, tá? Então, organização, segurança, tratamento dos dados, identificações das necessidades, não só da empresa, dos funcionários, dos titulares dos dados, trazer soluções e aplicar essas soluções, comunicar a todos, criar um laço de confiança entre direção e gestão, entre os governantes, né, da governança e a gestão, que é o operacional. Criar, então, uma parceria para que o bem comum, que é o lucro da empresa, seja alcançado, criar planos e respostas para incidentes e fazer esse controle dessas estratégias para engajamento melhor de toda a equipe, desde a alta direção até o pessoal mais tranquilo da empresa. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma governança corporativa. Então, se você ainda não tem a governança corporativa na sua empresa, eu vou falar para você. Dá uma olhadinha lá no site da sua empresa. Está escrito lá qual é a missão, quais são os valores, qual o propósito? Vocês estão devolvendo para a sociedade algo pelos benefícios todos que vocês estão criando de riquezas? O que tudo isso deve ser mapeado? Então, dá uma olhada lá, se você é funcionário da sua empresa, se a sua empresa tem isso, se você for da direção, da alta direção, ou for o dono da empresa, se você não está conseguindo engajamento dos millennials, com certeza falta governança, falta você trazer algo que engaje essas pessoas numa missão maior. Eles entendam que a sua empresa está fazendo, sim, a diferença no mundo. Não apenas lá na alta direção, mas na vida de todos os funcionários, na vida de todo mundo. Porque todos estão trabalhando por um bem comum. E qual é o bem que todos nós prezamos? Nós queremos nos sentir bem, nós queremos ter conforto nas nossas casas, com as nossas famílias. Então, nós queremos dar o maior conforto para nós mesmos e para a nossa família. E todo mundo está jogando esse jogo. A diferença é o nível. Tem gente que está jogando no nível mais alto e tem gente que está começando num nível mais baixo. Mas o objetivo de todo ser humano é viver confortavelmente e ser feliz. Então, quer engajar as pessoas? Tenha uma governança sempre desenvolva confiança e engajamento com a sua equipe, que você vai ver que a sua empresa vai ser uma empresa de sucesso e sucesso em alta performance. Espero que você tenha gostado dessa live e responde aqui embaixo. A tua empresa já tem governança? Já tem missão, valores e propósitos ali desenvolvidos? Se não tiver, comenta aqui embaixo, para eu saber se a sua empresa é pequena, média ou grande e se já se preocupou com isso, tá bom? Uma outra coisa que nós temos também é o COBIT. O que é o COBIT? Para o pessoal que trabalha com governança de TI, é o controle de objetivos para informações na tecnologia. Então, é o controle de informações de tecnologia e é por ali que os hackers atacam. Então, vamos fechar aí as brechinhas, vamos fazer o aculturamento dentro da empresa para que ninguém clique em links maliciosos e vamos nos proteger, tentando transformar a nossa sociedade, que cada dia está mais virtual, num mundo tranquilo de se viver. E eu agradeço muito, muita gratidão por você estar comigo até agora e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais um tema que eu vou trazer para vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande a todos.